Vamos lá, gente, vamos para a aula 7 do nosso módulo 3 do Zero ao Digital, certo? Nessa aula a gente vai falar sobre script. Script é um roteiro simples que vai orientar o que você vai dizer, tá? No processo de venda, ele precisa de um script bem elaborado. Para quê? Para que você tenha clareza, você e o cliente tenham clareza daquilo que você está propondo, tá bom? Então, nesse script, você vai organizar as ideias, vai evitar travar na hora de fazer a venda, de falar sobre o produto ou serviço, e você vai manter a clareza, como eu falei, entre você e o cliente, que tudo vai ser conduzido com a atenção da pessoa. Então, o script não é um texto decorado, é uma estrutura. Por quê? Porque você não sabe todas as respostas. No script vai ter perguntas abertas e perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? É aquela que você sabe a resposta. Por exemplo, se você, que é uma resposta única, não tem como a pessoa pensar muito no que ela vai responder. Por exemplo, qual é o seu nome? Bom, a pessoa sabe o nome dela. Qual a sua idade? Né? Mas agora, quando você faz uma pergunta fechada, uma pergunta aberta, é quando você não sabe a resposta. Pode vir várias coisas. Por exemplo, você vai vender um carro, um exemplo. E aí, você vai perguntar para a pessoa, você quer um carro esportivo? Você já tem, isso é uma pergunta fechada, apesar de ter várias respostas, mas é uma pergunta fechada. É um carro esportivo, um carro para família, um carro, enfim, ele vai dizer. E aí você vai dizer qual a quantidade de lugares que você quer. Aí ele vai dizer também lá, quero com 7 lugares, com 5 lugares. Você vai fazendo as perguntas para poder... E essas perguntas fazem parte de um script de venda, para você poder entender e apresentar o carro, o produto, o serviço que mais vai se adequar àquilo que o cliente quer, realmente. Então o script é um texto, um roteiro que é feito para poder você fazer a apresentação e a venda de um produto ou serviço, certo? Uma coisa que você tem que entender é que você não pode improvisar, tá? Porque improvisar nem sempre funciona, tá bom? Improvisar, na verdade, não funciona. Você tem que ter clareza, você tem que ter a orientação certa para poder apresentar o produto, vender. Então, o script é extremamente importante. Quando você faz o improviso, você acaba se perdendo no assunto, você acaba falando demais do que devia, você não gera a conexão correta que você precisa para poder fazer a venda, e isso acontecendo isso não vai gerar ação, o impulsionamento para poder fazer a venda do produto, para o cliente adquirir aquele produto. Quando você não passa a confiança, que é um dos processos que eu falei sobre a venda, atenção, relacionamento, confiança, acaba não fechando realmente a venda, tá? Então, quem vende no digital não pode improvisar. Você que tem que conduzir as conversas, você que tem que conduzir a estratégia ali. Você vai montar uma estratégia, o script é esse roteiro, que vai ser a sua estratégia na comunicação, tá? Para poder você vender. Então, a estrutura básica de um script, né? Então, todo script vai ter 4 partes que são importantes. Primeiro, a abertura, né? Chamar a atenção. E aí, nessa abertura, depois você vai ter que ir para o segundo passo. Você vai ter que descobrir o problema, tá? A dor do público, qual a situação que ele está passando, por que ele está indo ali, certo? Para poder você apresentar a solução, que vai ser o quê? A oferta que você vai fazer. E por último, a ação, que a pessoa deve fazer para poder resolver aquele problema, aquela dor dela, certo? Então, essa estrutura funciona para vídeos, para textos, para stories, para WhatsApp, para tudo que você precisa. Você tem que montar um script com essas 4 estruturas. A abertura, que é para chamar a atenção. O problema, que é a dor do público. A solução, que é o conteúdo, a oferta que você vai fazer. E a ação, que é o que a pessoa deve fazer. Por exemplo, nas aulas anteriores eu dei o exemplo do EJA, quando eu comecei a criar as artes, né? Eu fazia a abertura com um texto lá, dizendo: se você ainda não tem mais de 18 anos e ainda não concluiu seus estudos, colocavam o problema, né? Que ele estava querendo fazer e não quer fazer uma faculdade, tem mais de 18 anos, quer fazer uma faculdade, mas ainda não concluiu seus estudos, eu tenho a solução, eu posso te ajudar. Me chama no WhatsApp, eu colocava o WhatsApp lá. Então, só numa imagem, eu já conseguia criar todas as 4 opções, informações que eu preciso ter dentro de um script para poder ele ter a ação, que seria naquele primeiro momento falar comigo. E depois
eu ia ter uma outra estrutura de script para poder conversar com ele. Então, na estrutura mais simples que eu fazia era o seguinte: dava um bom dia, boa tarde, boa noite, me apresentava: eu sou Jean, sou consultor educacional da instituição tal, como é que eu posso te ajudar? Aí ele dizia lá: preciso concluir meus estudos. Aí eu, perfeito. Pedi algumas informações para ele, perguntava o nome, perguntava a idade, perguntava a série que parou, qual a cidade que mora, e depois eu perguntava, depois de ter essa informação, eu dizia para ele: olha, eu consigo lhe ajudar, você pode concluir os seus estudos com a gente assim, 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 assim. Para isso você precisa, falei a solução, que eu tenho a solução, para isso você precisa fazer isso, é a ação dele, tá? Isso vai servir tanto para um vídeo, tanto para um texto, tanto para um stories, tanto para o WhatsApp. Você tem que ter em mentalidade essa estrutura, na hora de criar o conteúdo, essa estrutura de um script bom, tá? Script para conteúdo, um exemplo. Na abertura, você também sente dificuldade em conseguir um emprego melhor por não ter concluído o ensino médio? Isso é a minha abertura, tá? Vou pegar o problema. Muita gente também tem essa dificuldade. Porém, com a gente, a solução. Porém, existe uma forma simples de você estar concluindo seus estudos para poder você conseguir um trabalho melhor, ou então fazer uma faculdade ou um curso técnico, enfim. Disse que eu tenho a solução. E a ação? Para você ter acesso a essa informação, para você concluir seus estudos, para você, enfim, resolver esse problema, basta você acessar o link que está aqui na bio. Pode ver que se você for fazer um estudo sobre esse script e começar a acompanhar nas redes sociais, você vai ver que as pessoas fazem esse script para tudo, tá? Tudo vai ser direcionado para no final ter uma ação, seja para ir no link da bio, acessar o link da bio, seja para mandar uma mensagem lá no comentário, dizer quero, seja, eu fiz isso com vocês, tá? Provavelmente eu fiz isso com vocês, mandando um texto desse jeito, tá bom? Script para venda, né? O script para venda não começa no preço, ele cria toda uma estrutura, tá? Então, para você fazer a venda, tem que gerar a conexão primeiro, tá? Gera uma conexão, caramba, também muitas pessoas, enfim. Depois você pega o problema, vê a autoridade, vê a solução, faz a oferta e a chamada para ação, que é o CTA que a gente chama. Então, quando você cria esse script para venda, tá? Você facilita muito a sua vida na hora de você vender, na hora de fazer realmente a ação. Uma das coisas que a gente faz no script de venda é na hora da estrutura, tá? Que a gente fazer, a gente colocar lá, criar a conexão, gerar o problema, gerar a autoridade, e na oferta a gente coloca um valor maior, né? Um valor, vou dar um exemplo aqui. Eu vi um curso e o cara falou: tenho essa solução para esse problema, e para isso, tá? Quanto você estaria disposto a pagar? Né? Se você fosse pegar toda a nossa estrutura, você pagaria o valor de R$ 1.200. Mas hoje tem uma oferta para você, você vai pagar apenas R$ 97, e isso e aquilo. Também tem a questão dos preços, tá? R$ 97 num pagamento no Pix, ou você pode parcelar em até tantas vezes, isso e aquilo. Facilitou a vida dele. E aí você faz a chamada para ação, né? Que jogando agora, que você podia fazer para ajudar aquela pessoa, agora está na mão dela. Agora é a ação dela que vai determinar, certo? Temos aí um script para o WhatsApp. O script para o WhatsApp ele já é mais curto, claro e direto, tá? Então, quando chega já para o WhatsApp, vejam aí que cada script é para um determinado em um local, vai ser construído de uma forma diferente, mas sempre mantendo aqueles 4 passos lá que eu falei anteriormente, tá? Então no WhatsApp tem que ser mais curto, mais claro e mais direto. Um exemplo: vi que você quer ganhar dinheiro no digital. Posso te explicar como funciona o passo a passo? Tá? Então a venda ela é mais conversada direto, tá? Direto mesmo. Então, na venda do WhatsApp é uma conversa, sem pressão. Você tem que ir, tanto que o script que eu mando, ele é bem curtinho, né? Eu me identifico, falo que eu estou vivendo digital, e se a pessoa tiver interesse em responder, eu quero. Se a pessoa responde eu quero, eu mando algumas perguntas para ela responder, e por último eu mando um texto. São 3 textos que eu mando, até um pouquinho grande, mas
Desculpa, são textos que as pessoas conseguem ter clareza ali, são bem objetivos. É um pouco grande, mas ele é bem direto, bem objetivo no que realmente importa, no que realmente a pessoa quer para poder fechar a venda, certo? Erros comuns a usar o script. Ler como um robô, tá? Você fazer ali como se não fosse humanizado, tá? Copiar sem adaptar para cada público. Falar de forma difícil e enrolar, tá? Você ficar procurando voltas ali para poder fechar a venda. Melhor você dar um tempo, ver o script certo, fazer a mudança que tem que fazer para o seu público, para poder tornar aquilo mais natural e vender com perfeição, tá? E o último tópico aqui, para a gente entender como praticar o script. Tá? Escrever de forma simples, treinar a voz, tá? A tonalidade da voz, ajustar sempre com o tempo, ver o que realmente funciona, as palavras que realmente funcionam. Por exemplo, eu uso muitas palavras como o valor do curso é X, mas você vai temos um desconto, uma oferta, essas palavras desconto, oferta, promoção, elas ajudam. Mas tem uma palavrinha que muitas pessoas usam, não sei de forma consciente ou inconsciente, que ajuda bastante. É você falar apenas. Essa palavra apenas, ela mexe no subconsciente. Ela já diz assim, pô, já estou conseguindo um valor bem baixo. Entendeu? Então, essas palavras, elas ajudam para tornar o seu script ainda melhor, tá? Então, você tendo um script melhor, vai gerar um bom resultado. Então, a gente tem que praticar realmente esse script, tá? E esse script, você pode, vai ter algumas aulas aí sobre ChatGPT, que é uma ferramenta que você precisa aprender a usar o ChatGPT. Tá? Eu vou deixar alguns comandos para você criar um script legal dentro do ChatGPT, tornar mais humanizado, entender bastante o público, tá? Para poder fazer um script e você conseguir vender com mais perfeição, com mais facilidade.